Sétima tarefa. Todas nós começamos com a pergunta: quem sou eu, na realidade? Qual é a minha função aqui? A Baba Yaga nos ensina que somos a vida, morte e vida, que esse é o nosso ciclo, que esse é o nosso insight muito particular do feminino profundo. Nessa parte, a Yaga faz alusão a um outro conjunto de ciclos da vida feminina. À medida que a mulher passa por eles, ela compreende cada vez mais esses ritmos femininos interiores, dentre eles os ritmos da criatividade, da aparição de filhos psíquicos e talvez de filhos humanos também, os ritmos da solidão, da brincadeira, do descanso, da sexualidade e da caça. Não é preciso forçar nada, a compreensão virá. Algumas coisas precisam ser aceitas como fora do nosso alcance, muito embora elas nos influenciem e nos enriqueçam. Diz um ditado: há assuntos que só a Deus pertencem. Só para fazer um apanhado aqui, para dar um gancho para a sétima tarefa. Depois que a Baba Yaga ordena a Vasalisa a separar o milho são do milho bom, do milho mofado, e depois separar as sementes de papoula de um monte de estrume, que ela obviamente não consegue fazer sozinha, ela faz essa tarefa da separação com a ajuda da boneca. Então a Baba Yaga lhe dá o privilégio de deixar que ela faça perguntas. Se ela tiver alguma curiosidade, que a Baba Yaga vai responder. Então, ela faz algumas perguntas e essa é a sétima tarefa, né? Perguntar e tentar aprender mais a respeito da natureza da vida, morte e vida e de seu funcionamento. Vasalisa pergunta sobre os cavaleiros. Aprender a verdade acerca da capacidade de compreender todos os elementos da natureza selvagem. Saber demais pode envelhecer a pessoa antes do tempo. Esse é o capítulo da revolta, né? Pergunte, mas cuidado com as perguntas. Né, gente? Por quê? Vem Baba Yaga e diz, não tem mais por quê. Acabou, não pode mais perguntar. E como assim, Juquinha? Como assim? A primeira parte é a pergunta dela sobre os cavaleiros. A gente já citou que a passagem dos cavaleiros significava o tempo e o espaço, para indicar que o entrar na floresta, no sombrio da psique, na nossa sombra, entrar em contato com os nossos medos, até com a coragem de enfrentar a floresta, demorava tempo. Os cavaleiros já simbolizavam essa passagem do tempo. Os ciclos, né? Simbolizam ciclos. Mas cada cavaleiro tem uma cor. Sim. E essa cor também tem o seu simbolismo. O cavaleiro de negro, o de vermelho e o de branco, que simbolizam no ciclo de vida, morte e vida, literalmente o nascimento, a vida e a morte. Vamos falar um pouquinho disso e quem tiver pergunta já vai colocando aí pra gente. É exatamente isso, né? E como é desafiador, né? Porque a todo momento nós somos cobradas de estar num tempo que é o tempo do mundo, que é o tempo do sistema, né? Vamos colocar assim. A flor, e que, como é desafiador, né? A gente ficar no nosso próprio tempo. O vermelho e o branco, e cada um deles simboliza uma etapa do ciclo de vida, morte e vida. Então, na sua sequência, o nascimento, a vida e a morte. E a Baba Yaga, ela ensina a gente que nós somos essa própria natureza de vida, morte e vida, né? Isso que é interessante, ela não é externa, né? A gente, ela faz parte da gente, essa natureza, né? E essas cores são baseadas literalmente no mundo de La Loba, nos mundos que ela vive. Então, o nosso mundo interior, os nossos próprios ciclos internos, aonde o negro é a substância básica de semear as ideias,
da fertilidade, onde tudo nasce, o silêncio, o escuro, né? O tatear, o procurar, a criatividade. O vermelho é a força, é a fúria, é o sangue, é a excitação, a emoção. E o branco é o novo que vai surgir da purificação. É a alma livre, que é a cor da nutrição da nossa alma. É assim que ela traz as cores, e daí ela traz os 3 aspectos, essa triplicidade da face de La Loba, entrando em contato com o ciclo de vida, morte e vida. E ela traz um termo muito interessante para a gente, que é o anlagem da alquimia, que ela diz que, além dos cavaleiros, tanto Vasalisa quanto a sua boneca, estão vestidas de vermelho, preto e branco. Não é sincronicidade. Trazendo um pouco do que a gente trouxe. Porque todos eles são mães do seu próprio ciclo de vida, morte e vida. Cada um é responsável pelo seu próprio ciclo, pela sua própria história, pela sua jornada, pelas suas escolhas, por deixar nascer e deixar morrer o que tem que morrer. Essas cores podem ser associadas aos ciclos de vida, sim. O branco faz menção à infância, isso mesmo. Isso. Exatamente. Também, né? O branco, a chegada, o nascimento, a ressurreição e o renascimento. Pensando que a gente não tem só um ciclo finito, né? Nasce, cresce e morre. Durante todos esses mini ciclos, no nascer, a gente tem nascer, crescer e morrer para a próxima etapa, sempre de forma cíclica, a vida de uma forma cíclica. Mas a força, a puberdade, a etapa jovem está ligada essa fase primária adulta ao vermelho, a intensidade. Depois vai perdendo a sua intensidade até chegar à fase anciã, sábia, muitas vezes simbolizada pelo preto, pelo negro, pelo lilás, turmalina, sempre cores mais escuras. E daí, após responder os cavaleiros, Baba Yaga avisa para ela que já tá bom de pergunta, porque saber demais pode envelhecer a pessoa antes do tempo. A Vasalisa estava a ponto de perguntar sobre os pares de mãos, que ela estava curiosa daqueles pares de mãos que apareciam para esmagar a papoula, né, e fazer o óleo, né? Então, esses pares de mãos mágicos que apareciam para fazer o trabalho para a Baba Yaga, e a boneca começa a pular no bolso dela, alertando que acabou, não precisa mais fazer perguntas, né? Melhor você não fazer mais perguntas. E aí é uma coisa muito interessante, porque é uma coisa da intuição mesmo, né? Que há perguntas que ficam sem respostas, né? E eu acho que a gente tem que ter, às vezes, muita humildade e respeito para compreender isso. Né? Muitas vezes a gente se questiona, por exemplo, eu estava pensando nisso, né? Por exemplo, muitas mulheres sofreram, por exemplo, abuso. E a gente, às vezes, fica se perguntando por quê, mas por que fizeram isso comigo, né? E muitas vezes a gente não consegue ter uma compreensão porque a gente não consegue entrar na psique do outro. Não consegue, nunca vai conseguir entender o porquê. Né? Então, às vezes, a cura, muitas vezes, de um abuso não tá nesse questionamento, porque são perguntas que vão ficar sem resposta mesmo, né? E muitas vezes essa compreensão não vem do lado racional, não vem de uma resposta concreta a uma pergunta, né? Muitas vezes vem do sentir mesmo, da intuição. Então, isso é um grande ensinamento mesmo. Sim, há perguntas que ficam sem resposta. Porque eu acredito exatamente isso. E dando um gancho, complementando, acredito que tem relação com o simples fato de que nós compreendemos quando a gente tem que compreender. A ficha vai cair quando a ficha cair. Não tem como apressar o tempo, não tem o que você possa fazer, né? Porque a nossa consciência, ela tá aqui assim, daqui a pouco ela já mudou, e daqui a pouco ela já mudou de novo. E a compreensão, a própria pergunta é uma coisa muito da cabeça, né? Do intelecto, da lógica.
Então, por que tem um momento de parar de perguntar? Porque a partir dali você não vai entender realmente o que está sendo respondido. Porque não faz parte da sua compreensão nesse momento. Tem coisas que vão ficar lá. E quando a compreensão tiver que vir, a compreensão vai vir. Né? E a sua consciência vai mudar. E é muito difícil a gente se libertar disso, porque a gente tem um condicionamento a processar essa coisa meio cartesiana, assim, né, que vem desse pensamento lógico, racional do iluminismo. A gente tem a tendência a processar de forma... acha que tudo tem que ser processado no intelecto, né? Então, que tudo tem que ter um encadeamento lógico para você chegar numa conclusão. E é difícil a gente se libertar desse condicionamento, né? Tendo um gancho lá no capítulo do Barba Azul, a gente tinha lá perguntar para saber, né? Então pergunte, 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 era de uma dos ensinamentos do Barba Azul, mas ele também dizia, se você continuar perguntando, começar a andar em volta, perguntar sobre as mesmas coisas, tentar achar resposta para perguntas que você já fez que não teve resposta, também não vai te levar a lugar nenhum. Então, volte para o teu sentir, volte para a tua sensação e para o seu sentimento. Porque tem perguntas que não vão ter respostas naquele momento. Só complementando, vão ter perguntas que quando você voltar para o seu sentir, ela já tem resposta. Voltou para o sentir, acabou, não precisa mais perguntar, já tem resposta. E o fato da bonequinha ficar lá pulando, cutucando, é para trazer Vasalisa para esse sentir. Que ela até usa um termo para que a Vasalisa não invoque excesso de força luminosa, de luz. Porque ela já estava satisfeita com o que ela tinha. Né? Então, para que mais? Se ainda precisava digerir, precisava aprender, refletir sobre a informação anterior. Isso me remete muito a nós mulheres que queremos mergulhar demais. E não aproveitamos cada etapa do mergulho. Ou esquecendo de voltar, né? Acha que é sereia e fica lá e continua indo, comentamos, sem parar em nenhuma estação, pega o trem, vai embora, do começo até o final da jornada, mas não tem as suas pausas. Está querendo sempre assimilar mais, saber mais, alimentar o conhecimento, mas sem ter o seu tempo para separar isso daquilo, saber o que alimenta a alma e quer forçar a compreensão. Não sei se vocês escutaram isso quando criança, dos mais velhos, mas tinha algumas coisas que assim, quando você crescer, você vai saber. Quando você for mais velho, você vai entender. E a gente ficava um pouco revoltada, né? Tipo, eu sou já gente grande, eu já quero entender. E aí, às vezes, a gente cresce e não continua não entendendo. Mas a compreensão íntegra, completa, tem um momento certo. Tem a fase certa para ser abraçada. Porque, de novo, né? Uma coisa é o que a gente compreende aqui mentalmente, outra coisa é que a gente realmente compreende. Né? E a compreensão que é aí dentro, né? Que você fez com a mãozinha assim, é aquela que a gente vai levar para o resto da vida. Porque ela faz parte do nosso caminhar, do andar nas nossas palavras e vivenciar mesmo. De se entregar para o ciclo de vida, morte e vida de uma forma plena. Sim. E aqui nessa tarefa a gente tem, de novo, um aprendizado sobre o próprio ciclo do feminino. Né? De novo, né? Eu acho que já é a terceira ou segunda tarefa que fala de novo sobre o ciclo da vida, sobre o ciclo da vida, morte e vida, e, portanto, fala também sobre o ciclo do feminino. Para a mulher contemporânea, traz aí um insight do que nós já comentamos do seu tempo dentro do tempo. Porque o mundo cobra da gente, o mundo cobra bastante, o mundo quer que a gente saiba tudo e faça muita coisa que às vezes a gente não tem compreensão ou não cabe nas nossas mãos ou no nosso abraço. E o perguntar demais envelhece também tem a ver com o seu tempo, respirar no seu tempo.